pela necessidade da breve volta de Deus à Terra, vamos falar hoje sobre a volta de Jesus. Você que tem 20 anos, você vai ver Deus voltar, se Ele te dá a permissão de seguir vivo. Quem nasce hoje, início de 2026, provavelmente não chegará à idade adulta. Então, estamos vésperas da volta de Jesus. Estamos vias do limiar da eternidade, do juízo final. Deus está voltando. O dia do juízo de Deus, o Senhor diz: vou acabar com tudo que existe na terra, isto é, as pessoas, os animais, as aves e os peixes. Eu vou castigar os maus. Acabarei completamente com os seres humanos. Está chegando o dia do Senhor, Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calhe-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício. Então, começa pela casa de Deus. Naquele dia, Deus, quando voltar, Ele vai julgar as autoridades, os filhos das autoridades, todos os que adoram os deuses desse mundo. Naquele dia haverá gritos de dor e haverá gente gritando também em todas as cidades do mundo. Deus está voltando. Isso que eu li está em Sofonias 1, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia nos confirma que Deus está voltando. E olha, tudo que se profetizou, escreveu nesse livro se cumpriu pontual. Então nós podemos ter certeza do que virá não vai tardar. E olha que Deus está te avisando. Deus tarda, mas não falha. Não brinque com sua palavra, que Deus não falha. Vamos lá. A Bíblia fala mais. A Bíblia fala que Deus te dá hoje a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, a vida ou a morte eterna. Então esse tempo de espera, esse tempo de silêncio é a oportunidade que Deus nos está dando para nos preparar para o fim. Esse adormecimento é muito perigoso. Hoje, se não nos preparamos, vamos perder a nossa salvação. Nós sabemos disso, mas por que então não nos despertamos? E por que muitos ainda não conhecem? Olha, se você obedecer os mandamentos de Deus, Ele, e amá-lo, e obedecer, seguir todos os seus caminhos, Deus abençoará e te dará muitos descendentes. Porém, afirmo mesmo que se abandonar a Deus e não obedecer e cair em tentação, você será completamente destruído e não viverá muito tempo, porque Jesus vai voltar. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunha contra você, lhe dou a oportunidade de escolher entre a vida ou morte eterna, entre a bênção ou maldição. Isso está escrito em Deuteronômio 30, 17 até o 20. Então, nesse dia eu chamo você como testemunha, dou a oportunidade de escolher. Escolha, pois, a vida para que viva você e sua descendência. Deus está voltando e hoje é o tempo de salvação. Vamos para Jeremias. Jeremias. Jeremias 5, versículo 20. Deus avisa o seu povo. Preste atenção, povo tolo e sem juízo, vocês que têm olhos, mas não veem, ouvido, mas não ouvem. Então Deus está falando, está gritando, está dando sinais, envia malucos para falar com a gente. Deus envia ímpios para falar no carnaval. Deus envia cataclismas, terremotos, furacões, tornados. Deus já deu testemunhos por acidentes aéreos, acidentes automobilísticos, acidentes ferroviários. Você acha que isso é normal? Que seria uma advertência de Deus nos mostrando o perigo de viver sem Ele, de morrer com os nossos pecados? Muitos falam que isso sempre aconteceu, sempre falaram, mas nunca chegou. Sabe o quê? É porque nós vivemos muito pouco e damos a impressão que vivemos muito. Mas isso tudo já foi profetizado e cumpriu. Então Deus está falando aqui, preste atenção, povo tolo, sem juízo, você tem olho, mas não vê, você está vendo isso tudo, mas não se dá conta, Jesus está às portas. Escuta, mas não ouve, mas quando você escuta, você não muda, você não se arrepende, você não se entrega a Jesus Cristo e toma a melhor decisão da sua vida.
Por que não treme a minha? Por que você não faz a diferença e não me respeita? Deus está falando. Você não me teme? Deus, foi Ele que pôs a areia como limite do mar, o limite permanente que nunca pode atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. As ondas rugem, mas não pode passar. Porém, vocês são um povo teimoso e rebelde, que se rebelou e me abandonou. Até quando Deus tem que nos advertir? O que mais Deus pode fazer por nós? Que Ele está falando que Ele está voltando e nós não estamos tomando conta desses anúncios. O dia do Senhor, Joel 2, versículo 28. Depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, filhos e filhas de vocês. Anunciarão a minha mensagem, os velhos terão sonhos e as moças terão visões. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra, haverá sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos, ou seja, aqueles que têm seus nomes no livro da vida e hoje aceitam Jesus Cristo e fazem a sua vontade, se arrepende e confessa seus pecados, serão salvos. Esses sinais já aconteceram em 1700, 1800, que o sol ficou escuro, o sangue, a lua se tornou como sangue, advertindo que o terrível dia do Senhor está se aproximando. Estamos mais ou menos a 181 anos do tempo do fim. Noé durou 120 anos. Estamos no limiar do tempo do fim. Jesus está voltando. Olha, Deus prometeu voltar. Ele vai voltar na tua geração. Você vai estar em casa, menos esperando a volta de Cristo, e vai dar um estrondo no céu. Esse estrondo vai ultrapassar a atmosfera e um grande clarão mais forte que o sol vai surgir na atmosfera. As pessoas então vão sair das suas casas, sair das suas fábricas, sair dos seus serviços e ir para a rua. E as fábricas vão explodir. Um grande terremoto vai fazer um grande tsunami, vai cobrir todas as ilhas. São Luís, Vitória e Florianópolis são ilhas capitais. É interessante isso. O mundo todo vai estar em suspense. E aí eles vão olhar para o céu, ver uma estrela se aproximando, os passos da atmosfera vai se abrir e um corredor de nuvens vivas com todos os anjos do céu vão se manifestar nas nuvens. Na frente dessa nuvem, dessa base de nuvem que vai estar pegando fogo, vai ter 10 mil anjos que vão tocar a trombeta de Deus. Pela primeira vez, a humanidade vai escutar a trombeta, o som da melodia da eternidade. Um som melodioso, mas ao mesmo tempo de suspense, porque a trombeta de Deus vai soar. E aí depois eles vão parar e Deus, na pessoa de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, esse é o nome dele, Jesus Cristo, o Criador do Universo, vai se manifestar na nossa atmosfera. Esse Deus Todo-Poderoso se manifestando na nossa atmosfera, o peso gravitacional do Criador do Universo, Jesus Cristo, é tão incrível e poderoso, mais forte que o sol, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, coroa sobre sua cabeça, sua vestidura de Miguel, o libertador do seu povo, o salvador do seu povo, do pecado, para salvar o seu povo da morte eterna e da prisão que é esse planeta, que nos prende no pecado. Jesus Cristo se manifestando nas nuvens do céu, e a natureza entra em comoção, o mar ferve, o rio para, a noite vira dia, o dia vira noite, e o mundo todo em comoção, com um grande terremoto jamais visto, faz com que a superfície da terra se revolte e destrua todas as cidades. Uma chuva de meteoro varre a terra. A poderosa de sua voz brada no céu e ressuscita toda a humanidade. Salva que estava morta. A humanidade ressuscita das suas tumbas, nos cemitérios, em qualquer lugar que foi enterrado. Mas quem vai ressuscitar vai ser aqueles que estão mortos salvos, a primeira ressurreição. E quem tiver morto perdido, vai ficar morto. Jesus voltando agora, ele salva aqueles que estão vivos, salvos, os santos, hoje que tomam a decisão de ser Jesus e renuncia o pecado. E ama ele acima de tudo.
E a humanidade toda, daqui a alguns dias, quando Jesus voltar, vai ser morta. Toda a humanidade morta. E, pasme, vai ser a maioria que vão morrer. Poucos vão ser salvos. A humanidade toda é morta com a glória de Jesus Cristo e com os cataclismas. A humanidade toda morta sobre a superfície da terra sem ter ninguém enterrar. Assim vai ficar a humanidade. E a terra vai ser totalmente destruída e vai ficar sem forma e vazia. Todos os edifícios, todas as megas construções, as metrópoles, megalópolis, as pequenas e as médias cidades, os governos todos, de todos os países, de todos os estados, de todas as cidades vão ser destruídos. O reino de Deus vai ser implantado na terra para o céu. Então Deus vem e destrói a humanidade perdida, deixa sobre a superfície da terra sem ter ninguém enterrar, e Deus destrói o mundo. E os salvos são mortos, são ressuscitados, junto com os salvos vivos são transformados. E a Bíblia chama que vai haver esse arrebatamento que não é secreto, porque Deus não pode fazer nada secreto, porque existem anjos caídos, perdidos, e os anjos salvos são a testemunha do juízo, e eles relatam todos os pecados cometidos pela humanidade. Então Deus vem nos nossos dias. Não se sabe quando, mas pelo cenário profético e por tudo que está acontecendo, falta muito pouco. Temos que despertar, porque esse tempo de silêncio, a misericórdia de Deus, para a gente se preparar para a volta de Jesus. Então vamos acordar, acreditar no Evangelho eterno, que Satanás derrubou o mundo de pecado, Jesus morreu para salvar do pecado, e que Jesus está voltando agora para acabar com o pecado. O segundo passo, o primeiro é acreditar, o segundo é aceitar Jesus como seu Salvador, e o terceiro é a rendição, é você entregar a sua vida a Ele. E por pertencer a Ele, você não toca mais no pecado, 100%, você é santo na presença de Deus. Isso é possível, isso em Jesus Cristo, conectado a Ele, você consegue. Você consegue ser santo na presença de Deus, 100%, conectado a Jesus Cristo, visualizando Ele, conversando com Ele, lendo, orando, testemunhando o seu amor, frequentando a igreja. E as músicas do mundo, exclui. O que você ver do mundo, exclui. Música de Deus, se refugia em Deus. Se afasta dos amigos, se afasta do rock, da bebida, de toda coisa ilegal diante da lei de Deus. E a salvação é de graça, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Mas por ser de graça, agora o preço espiritual é você obedecer. Em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, conectado a Ele, você consegue. Desconectou a Cristo, não consegue. Humanamente é impossível. Então, em Jesus é totalmente possível. Então, diante de Deus Pai está Jesus Cristo. Jesus é o advogado de defesa e Deus Pai é o juiz. Existem 2 livros, o livro da morte e o livro da vida. Se seu nome está no livro da morte, é porque você não aceitou Jesus e ainda não confessou e deixou os seus pecados. Então, todos os pecados registrados aí, desde a infância, você vai ter que pagar. Nenhum pecado fica impune ou é anulado. Você vai ter que pagar com a sua vida quando Jesus voltar agora. Ou você morre com seus pecados, certo? Então, o dia do juízo está se aproximando e estamos vivendo no juízo investigativo, onde Deus está intercedendo para salvar a nossa vida, mas Ele é limitado por sua decisão. Então, Jesus Cristo intercede, a ira de Deus está aumentando e o mundo está chegando no seu limite. O limite da paciência de Deus. Deus tem o registro de todos os pecados de todos os países e nações. Quando ultrapassar esse limite que Deus impõe de a quantidade de pecados que os países, estados, cidades estão cometendo, e o evangelho chegar a todo mundo, Deus fecha a porta da graça, o termo de salvação. É o termo, a expressão da oportunidade de salvação em que Jesus intercede pelo seu sangue. Lembrando que a lei de Deus é eterna, assim como Ele, e quem transgride a lei de Deus tem que pagar com a sua própria vida a morte eterna. Mas Jesus executou o seu pacto eterno para morrer para nos salvar. Então não é necessário você morrer eternamente, porque Jesus já morreu por você. Essa é a decisão mais importante da vida. Nascemos aqui só para escolher se somos de Jesus ou não. Jesus está às vésperas de voltar. E o terror do desespero eterno, a lamentação amarga que os perdidos, que pode ser eu ou você, se hoje não aceita Jesus, vai ter, não vale a pena. A sua vida é mais importante. E Deus tem tudo, só falta você. Só que Ele é limitado por sua atitude, por sua decisão. Então aceite Jesus como seu Salvador e se prepara hoje. Se você não se preparar hoje, dificilmente vai se salvar. Jesus logo vem. Prepara.